Oi, pessoal. É o professor Flávio. Vou comentar, como eu prometi para vocês, vou comentar as provas para vocês tirarem dúvida do gabarito da primeira prova, e daí vou comentar também a segunda para dar uma ajudada em quem está mais preocupado. Então, na primeira prova, aquela que vocês já entregaram, na primeira alternativa era uma historinha assim de um agricultor e que ele tinha um certo treinamento, né, no controle de doenças causadas por fungos. Ele tem uma praga nova, assim, na lavoura dele, ele não conhece nada sobre ela e ele precisa então descobrir que tipo de praga é, né, e como combatê-la, digamos assim. E a pergunta então é sobre a explicação falsificacionista da natureza da ciência. Nessa explicação, vocês sabem, né, as hipóteses têm um papel fundamental. E a resposta dessa pergunta, para conseguir achar a resposta, digamos, a principal coisa que é necessário saber é o que é uma hipótese, né? A hipótese, vocês estão lembrados, eu já falei no outro vídeo, falei também, está no material também, né? Hipótese não é uma lei geral verdadeira, digamos assim, pelo menos tecnicamente essa não é uma forma rigorosa de descrever o que é uma hipótese, né? Vocês não dizem, o falsificacionista, né, ele pensa que quando o cientista é deparado com um problema, o que ele tem que fazer não é coletar observações, confirmar aquilo que, a partir da observação, né, encontrar uma certa resposta e transformar essa série de observações repetidas em várias circunstâncias numa lei geral. O que o falsificacionista pensa, né, que é o primeiro impulso, assim, o primeiro passo que ele dá, né, para responder um problema científico, é tentar construir, né, a partir daquilo que já se conhece, o que poderia responder ao problema. Isso é o que se chama de hipótese. Então, a hipótese é uma explicação possível, plausível, né, dado que se conhece, para um certo fenômeno, para um certo evento. Então, já conhecendo, né, essas informações, se vocês observarem ali nas alternativas, a primeira alternativa fala em explicação possível na área agrícola que torna desnecessária a realização de qualquer teste, né? A primeira parte está certa. É uma explicação possível, mas ela não torna desnecessária a realização de testes, então vocês podem descartar essa alternativa. É uma explicação verdadeira confirmada por testes. Também vocês podem descartar essa alternativa porque a hipótese não é uma explicação verdadeira, né? É uma explicação que é confirmada. Mas não, o que se confirma não é a verdade dela, né? O que se confirmar significa que aquilo que o cientista está propondo como resposta foi corroborado, digamos assim, pelo mundo, pelos fatos, né? Nada garante que daqui a um tempo a gente não descubra coisas novas e a gente revise essa hipótese que está sendo utilizada. Isso parece um pouco estranho, assim, essa teoria, né? Pode parecer para vocês, mas o que eles estão dizendo é que, em última instância, não tem verdades, digamos assim, definitivas, né? Que nós conhecemos o mundo por tentativas, assim, nós propomos respostas, propomos explicações, elas às vezes ou frequentemente são confirmadas, a gente usa daí essas teorias que foram confirmadas pelos fatos para viver, fazer remédios para todas as áreas da nossa vida. Mas depois, com o tempo, pode ser que se descubram coisas novas, por exemplo, como se achava algum tempo atrás que o açúcar não era um mal assim para a saúde, a gordura era uma coisa perigosa, né? Hoje já se sabe que o açúcar é muito mais perigoso, digamos, o excesso de açúcar, né, do que uma dieta com gordura, né? Ela parece menos prejudicial. Então, a hipótese ela pode sempre ser revisada.
Depois a terceira, a letra C, diz explicações possíveis para a doença detectada, devendo ser submetidas a testes laboratoriais. Então essa é a resposta correta, né? De fato, uma hipótese é uma explicação possível que deve ser submetida a testes no laboratório de outra ordem, de outro tipo, para verificar se essa hipótese ela é confirmada ou não na realidade. A última descrição, explicações derivadas do recolhimento sistemático de observações, de sintomas, etc. Essa também não é verdadeira, porque a hipótese ela pode ser construída na imaginação do cientista, né? Ela não depende de observações. Um cientista, o Einstein, né? Eu falei para vocês que esse modelo foi inspirado, né, na física do Einstein, né? Uma das hipóteses que ele levantou sobre a natureza do universo foi confirmada 70 anos depois da morte dele, né? Ou 70 anos depois que ele propôs a teoria aqui no Brasil, né? Então, a hipótese não é o resultado de uma pesquisa sistemática, observando dados e tal, né? Às vezes o cientista conjectura, ele imagina o que poderia ser uma explicação e depois sai procurando dados, né? Por isso que o falsificacionista diz que o ponto fundamental dentro da ciência é o momento em que as hipóteses são testadas, é a falsificação, que eles chamam, né? Por isso que se chama falsificacionismo. Falsificação das hipóteses, que é quando o cientista vai ver se a hipótese que ele formulou de fato tem apoio na realidade, né? Tá? Vamos passar para 2 agora, então. A 2 é sobre o que distingue a ciência do senso comum. Então, a primeira alternativa diz que não tem diferença entre ciência e senso comum, uma vez que o senso comum também é uma forma de conhecimento. Essa é falsa, né? Obviamente, porque explicações de senso comum, muitas vezes elas revelam intuições, né, que têm apoio científico, mas não é a mesma coisa, né? Obviamente, quando a minha mãe diz, tu tá com dor de cabeça, toma esse remédio, né? A minha dor de cabeça pode ter várias causas, né? Não é necessariamente a causa que explica a dor de cabeça dela pode não ser a minha. Eu posso ter problema de pressão, a minha mãe pode ter algum outro problema, sei lá, uma sinusite, né? Então, do ponto de vista do senso comum, aquilo que vale para uma pessoa vale para as outras, né? Mas isso não é ciência, isso é um tipo de conhecimento particularizado, né? Portanto, não pode ser verdadeiro. É claro que aqui também eu não estou querendo dizer que o senso comum não tem valor nenhum, né? Dizer que o senso comum é uma forma de conhecimento não quer dizer que ele é a mesma coisa que a ciência, né? E eu acho que aqui quase ninguém marcou essa alternativa, né? Mas a ideia que para pensar a resposta correta é pensar que ser uma forma de conhecimento não significa ser ciência, né? E, portanto, existe, mesmo que o senso comum seja uma forma de conhecimento, ele não é uma ciência. Depois, na letra B, diz que muitas crenças do senso comum verificam-se cientificamente de modo que não há diferenças substanciais. Aqui é quase a mesma coisa da letra A, né? Eu só mudei, enfatizando a ideia de verificação, e vocês vão ver que isso também não é a garantia, né? De que as duas coisas são iguais, né? Se as crenças do senso comum são confirmadas, isso não significa que elas são ciência, porque a ciência tem uma metodologia própria, sistemática, que ela é replicada, né? E nada disso acontece nas hipóteses e opiniões, né, digamos assim, que nós sustentamos na vida comum. A terceira diz que a ciência possui um grau elevado de precisão, sistematicidade e respostas particularizadas aos problemas examinados. Tá, aqui, essa é uma alternativa que vários marcaram, mas ela está errada, porque as respostas da ciência não são particularizadas, né? A ciência é um saber, e isso está descrito lá no material, especialmente na parte do indutivismo, que a ciência é um conhecimento que vale para todas as pessoas, em todos os lugares, né? Independente da raça, do credo, do gênero, etc., né? Se vocês... Então, quando o médico diz que um tal medicamento é bom para matar a doença, essa ligação ela é válida para qualquer pessoa, não é válida só para o Flávio, para o Pedro, para o João. Ela é válida para qualquer ser humano em qualquer parte do planeta. Então, as respostas científicas, normalmente, elas pretendem ser
universais, né? Elas não têm limite de espaço-tempo. A letra D diz que a ciência possui precisão, estabelecimento de leis gerais obtidas segundo procedimentos explicativos assistemáticos oriundos do acaso, que é claramente falso, né? Como ilustram exemplos históricos. Existem exemplos históricos, né? O Pasteur, o Fleming, vários cientistas fizeram descobertas. Até recomendo que vocês leiam as 10 maiores descobertas da história da medicina, que conta como essas experiências, descobertas importantes foram feitas por acaso. Mas isso não é, claro que não é uma característica da ciência, né? Descobrir coisas por acaso. O cientista descobriu por acaso porque ele estava adotando ou seguindo, né, um certo padrão